Sejam bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília. O tema que nós vamos tratar nesta tarde, ele está baseado num dos capítulos desse livro, Jesus no Lar, que foi editado pela primeira vez em outubro de 1949. Ele foi psicografado pelo Chico Xavier e é de autoria do Espírito Neio Lúcio. Nossas irmãs leram já uma parte de um dos capítulos, onde Jesus faz referência à importância da vida em família. Então, é exatamente este o tema que nós vamos tratar hoje. Mais especificamente, nos baseamos no segundo capítulo do livro, cujo título é A Escola das Almas. Então, o autor espiritual, ele inicia esse capítulo com uma passagem na casa de Pedro, um dos seus apóstolos, e a sogra de Pedro faz um questionamento para Jesus. Ela diz assim: Senhor, afinal de contas, o que vem a ser a nossa vida em família? Então, logo de princípio, nós precisamos parar um pouquinho para pensar no significado da pergunta. Porque ela não diz assim, qual é o significado da família? Ela diz, qual é o significado da vida em família? Então, vida em família nos traz uma oportunidade de reflexão sobre convivência. Viver em família pressupõe uma convivência. Então, podemos hoje, ao nos recolhermos à noite, para o descanso do dia, pensar assim, como é que está o meu relacionamento em família? Será que eu observo as suas qualidades primeiramente? Ou será que eu estou concentrado nos defeitos das pessoas com quem eu convivo? Porque muitas vezes a gente deseja na nossa vida exatamente a imagem que a Maria Alice acabou de dizer. Um planeta todo colorido. Aliás, a nossa cidade nos traz esse benefício. Ela, durante o ano todo, ela está florida. No momento, nós temos os ipês, daqui a pouquinho uma outra árvore que está florida, de forma que o ano todo Brasília está florida. Então, muitas vezes, nós desejamos que a nossa vida, que o nosso relacionamento em família, se apresente dessa forma, como um ambiente colorido que nos agrada, que nos traz bem-estar. E é fato que muitas vezes nós esquecemos de avaliar se nós estamos regando essas plantas para que elas estejam floridas. E como é que a gente rega as plantas que fazem parte da nossa vida? Então, esse é o nosso tema de hoje. Mas então, após a pergunta da sogra de Pedro, ela fez um complemento a essa pergunta, que eu vou ler para ser fiel às palavras da sogra de Pedro. Ela disse assim, para Jesus: Mestre, nós iniciamos a tarefa da vida em família entre flores. Olha, a Maria Alice nem sabia que ia tratar desse tema, e ela estava dizendo, agora há pouco, das flores que estão no nosso planeta. E é exatamente as palavras da sogra de Pedro. O relacionamento inicia com um mundo de esperanças, de coisas boas, as pessoas estão iniciando o convívio, ainda um não conhece o defeito do outro, então tudo vai caminhando muito bem, É um mar de rosas, como se diz. E ela diz assim para Jesus, logo depois, nós começamos a colher muitos espinhos, porque no começo é uma vida de paz e de compreensão. Mas, entretanto, logo após, surgem as pedras e os dissabores. Então, no momento em que a sogra de Pedro faz esse relato, após a pergunta, Jesus nota que a sogra de Pedro está chorando. Possivelmente porque ela está vivendo no seu relacionamento, na sua vida em família, alguma coisa que a está deixando sensibilizada ao ponto de chegar às lágrimas, algo que está sendo difícil para ela superar, para ela sobrepassar. Então, é oportuno a gente observar nessas entrelinhas
a profundidade com que Jesus tratava os temas que lhe eram colocados. Então, primeiramente, ele dá uma resposta já para satisfazer a necessidade daquela senhora. Então, ele diz assim, palavras de Jesus: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria de Deus nos habilita, pouco a pouco. Portanto, a gente não espera que a nossa vida seja um mar de rosa da noite para o dia, é uma construção que se faz diariamente e precisa do nosso trabalho de cuidar do nosso jardim, para que a nossa vida em família tenha flores. Se a gente não cuidar, as ervas daninhas crescem e vão sufocar as flores. Então, uma escola das almas, onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco para o entendimento do que significa a humanidade. Então, nós poderíamos parar aqui e ficar refletindo sobre a mensagem de Jesus. Então, o que ele está nos colocando? Que a nossa vida em família, ou seja, os relacionamentos que nós vivenciamos em família, na realidade é uma preparação. É uma preparação para que nós tenhamos a vivência, ou seja, a prática diária, de um sentido de humanidade que extrapola a relação dentro da família. Porque a família, segundo nos ensina a doutrina espírita, é o primeiro ambiente de aprendizagem do amor. É onde nós temos as melhores oportunidades de tratar bem as pessoas que gostam da gente, viver o relacionamento de pais e filhos. Então, esse ambiente é extremamente propício para que o ser humano possa vivenciar as primeiras experiências de amor. Então, os problemas que nós vivemos dentro da convivência em família nos preparam para um relacionamento mais amplo, onde não haverá mais guerras, desentendimentos, pobreza, sentimentos de raiva, de ódio, de vingança, porque haverá um sentido de humanidade. Nós nos tornaremos mais humanos, nos trataremos com educação, com respeito, com cortesia, nos preocuparemos com o bem do outro, além do nosso próprio bem. Então, na realidade, a vida em família, as dificuldades que se apresentam dentro do ambiente familiar são uma preparação para essa nossa vivência no futuro, onde nós trataremos a todas as pessoas, independente de fazerem parte do círculo mais próximo da nossa família consanguínea, com a mesma facilidade com que tratamos os pais, os nossos irmãos, os nossos avós, que são as pessoas com quem nós temos uma relação de amor. Então, Jesus faz algumas perguntas. A própria referência que foi lida no início do nosso encontro de hoje, diz assim: o comerciante, ele seleciona os produtos para colocar à venda. Isso decorre de um questionamento que Jesus havia feito a Pedro, dizendo a ele: olha, você é pescador, como é que você faz para colocar os peixes à venda? E Pedro respondeu a Jesus: eu seleciono os melhores peixes, porque ninguém vai colocar o peixe que está feio, que não está bem apresentado. Vejam, na época de Jesus já tinha lições de marketing. Isso é o que ensino na escola de administração, para os meus alunos da administração. Veja, a administração já estava presente lá na época de Jesus. O comerciante seleciona os peixes melhores, os mais bonitos, para colocar à venda. Então, essa relação que estava sendo construída ali naquele momento, na reunião, vai se apresentando por meio de exemplos que Jesus traz do dia a dia das pessoas. Então, Jesus faz um questionamento para a sogra de Pedro, diz assim a ela: como é que a senhora faz para servir a lentilha? Acaso a senhora serve ela diretamente quando colhida na natureza? Ela diz, aliás, ela sem compreender o que é que aquela pergunta tinha a ver com o questionamento que ela fez inicialmente, como é a nossa vida em família. Mas mesmo sem entender, ela respondeu: não, mestre, primeiramente eu cozinho, tempero para depois servir a lentilha.
Jesus disse, muito bem. E o pão? Acaso a senhora serve o pão antes de colocá-lo ao forno? De novo, a sogra de Pedro não compreendia por que daquelas perguntas que não tinham relação direta com a questão que ela havia posto, que é a vida em família. Mas ela humildemente respondeu, não, senhor, primeiramente eu coloco o pão para crescer, depois levo ao calor do forno, para só então colocá-lo para ser servido. Então Jesus, depois dessas respostas da sogra de Pedro, ele faz algumas considerações, porque ele estava buscando o quê? O entendimento daquela senhora que estava passando por dificuldades no relacionamento em família, para que ela pudesse fazer um relacionamento entre as próprias questões do dia a dia, aquilo que ele haveria de apresentar, que não diz respeito às coisas do dia a dia, porque Jesus não falava, quando ele oferecia o ensinamento, sobre questões materiais, sim sobre questões espirituais. Mas como é que as pessoas daquela época iam entender a mensagem se ele não usasse uma linguagem apropriada aos costumes, à própria cultura daquela época? Então Jesus se utilizava desses instrumentais como um grande professor que era, para poder facilitar o entendimento das pessoas. Então Jesus faz o seguinte comentário para a sogra de Pedro: o lar, na maioria das vezes, é o local adequado para a nossa preparação para uma verdadeira festa na vida espiritual. Então, se ele apresentasse essa resposta de pronto, como é que ele iria entender que as dificuldades na nossa vida, do dia a dia, no nosso relacionamento em família, é uma preparação para uma verdadeira festa no plano espiritual? Porque se não vejamos, a lentilha colocada para cozinhar, ela passa por um suplício. Imagine a gente sendo colocado na fervura. Quem é que gostaria de ver uma coisa? A gente bota, às vezes, a mão numa panela quente, já fica reclamando porque queimou a mão. Vamos imaginar a lentilha, coitadinha, naquele calor da fervura. Vamos imaginar o pãozinho que cresceu, aí vai para o forno, naquela temperatura escaldante. Não são dificuldades? Então, a lentilha passa por dificuldades para ser servida à mesa. O trigo passa pela dificuldade do calor para ser colocado. Então, tem um processo que prepara a lentilha, prepara o pão, para que eles estejam prontos para serem servidos. Então, o que é que Jesus queria demonstrar com isso? Que tudo precisa de uma preparação. Portanto, a vida e o relacionamento em família nada mais é do que uma preparação. Nós estamos sendo preparados para algo que virá no futuro e que não tem a ver com essas dificuldades que nós passamos hoje. Mas nós precisamos sobrepassar essas dificuldades, porque isso faz com que nós todos possamos viver o sentido da aprendizagem. Então, esse é o sentido das dificuldades que nós vivenciamos nos relacionamentos em família. Mas Jesus vai adiante. Agora ele passa a falar sobre o aspecto espiritual, então, da vivência em família. E eu não quero me apropriar das palavras de Jesus para não cometer nenhuma falha. Então, eu vou ler exatamente as palavras de Jesus. Ele diz assim: da mesma forma que o pão precisa do forno para estar pronto para o consumo, nós todos precisamos do lar para a nossa preparação espiritual. Então, a vivência no lar, as dificuldades que passamos, são uma preparação que nós precisamos. Por quê? Porque as pessoas com quem nós convivemos no lar, vamos imaginar aqui, o capítulo 14 do Evangelho, honrar vosso pai e a vossa mãe, seria a melhor história para ser lida para nossos filhos. Porque nós estaríamos preparando nossos filhos para que eles possam, primeiramente, ser felizes. A felicidade dos nossos filhos se apresenta quando eles vivenciam o que está contemplado no capítulo 14 do nosso Evangelho. Um dos pontos que o capítulo 14 trata, que diz respeito a esse ponto da preparação que Jesus se refere, diz respeito à questão do relacionamento dos pais com os filhos. Porque senão, honrar pai e mãe poderia significar apenas a pessoa não cometer delitos, não ficar devendo quando faz o empréstimo, para honrar o nome, o respeito à sua família. Mas no capítulo nós vamos encontrar uma questão de grande relevância, que é a educação dos filhos que se dá por meio dos pais, onde um dos componentes principais é o respeito.
E como é que a criança vai aprender a respeitar os pais se não for por meio do exemplo? Então, o capítulo 14 nos traz essa oportunidade de esclarecer logo de pronto para os nossos filhos o que significa realmente a importância da vida em família e como isso pode trazer benefícios para a sua vida. Mas Jesus continua: o que nos parece aflição dentro da nossa vida em família, ou até mesmo sofrimento no lar, é um verdadeiro recurso espiritual. Então, as dificuldades materiais que nós vivemos dentro da família, como as dificuldades financeiras, por exemplo, elas não têm um fim em si mesmo. Elas não têm um fim em si mesmo. Se há uma dificuldade financeira, é uma oportunidade de aprendizagem, que se aplica para toda a nossa vida. Então, quando nós equacionamos a receita e a despesa dentro de casa para ter um equilíbrio, nós estamos colocando em prática aquilo que Jesus ensinou em todos os seus ensinamentos, que é o equilíbrio, a vida em equilíbrio. Jesus, em todos os momentos em que ele viveu a sua vida pública, nos 3 anos de vida pública, se nós observarmos em todos os ensinamentos, nós vamos observar que a essência é sempre o equilíbrio. Jesus se pautou em todos os momentos dizendo: nós que estamos aqui no planeta precisamos aprender a viver em equilíbrio. Equilíbrio dentro de casa, equilíbrio na sociedade. E o direito, olha só, todas as ciências, elas se alimentam dos ensinamentos de Jesus, porque se nós lembrarmos as primeiras noções de direito, o que o professor diz? Que o nosso direito termina quando nós ultrapassamos o âmbito dos nossos próprios direitos, estamos invadindo o direito do outro. Então, o que é que significa isso? Que nós vamos viver em equilíbrio com os nossos direitos, respeitando o direito do outro. Aplicação desse ensinamento de Jesus. Então, ele continua dizendo assim: o coração do homem, o coração de cada um de nós, os nossos sentimentos, retira as mais luminosas bênçãos de suas experiências em família. Como? Examinando as qualidades das pessoas com quem convivemos e deixando em segundo plano os seus defeitos, as suas deficiências, porque nós também as temos. Nós também temos deficiências, nós não somos perfeitos. Então, a vida em família nos traz essa oportunidade de observar em cada dia as qualidades do outro, da nossa esposa, do marido, dos filhos, do pai e da mãe, dos avós. Ah, professor, não dá, o avô e a avó não tem jeito. Mas por que não dá? Porque eles repetem sempre as mesmas histórias, já estou cansado de ouvir. Eu já nem vou visitar meus avós mais. Mas por quê? Porque eles ficam repetindo a mesma história. Eu já estou cansado de ouvir, pois é. Quando a gente era pequeno, o papai e a mamãe muitas vezes deixavam a gente lá com os avós. E aí o que acontecia? O vovô e a vovó terminavam a historinha antes da gente dormir. E aí o que a gente dizia? Conta de novo. Aí o vovô e a vovó, pacientemente, com sono, cansados, tinham que ler de novo a historinha. Às vezes, 3, 4 vezes a mesma história. Porque a criança, a psicologia mostra que ela não está interessada somente na história, no enredo. Ela está interessada na segurança da companhia, do pai, da mãe, dos avós. É a segurança que os pais, os avós representam naquele contato antes de dormir. Pois é, agora é a nossa hora de ouvir de novo a história do vovô e da vovó, que repetem mesmo. Eles repetem mesmo. E o que nós podemos fazer? Perguntar. Pergunta algum detalhezinho, que a história ganha um florido diferente, eles vão acrescentar novas informações. Mais do que isso, olha, a gente usa tanto esses aparelhinhos para tanta coisa e a gente esquece, muitas vezes, de gravar uma imagem do vovô, da vovó, gravar um áudio, fazer uma entrevista com ela, com ele, com o avô, com a avó, perguntar, olha, como é que era a sua infância? Deixar ele contar, gravar. Depois de um tempo, nós vamos ter ali lembranças do vovô, da vovó. Quando a gente tiver saudade, bota ali o vídeo, o áudio para ouvir. Eu tenho na minha casa, no meu escritório tem a foto da mamãe, e aqui no gravador tem uma história que ela sempre me contava. E eu sempre perguntava um detalhe. A história do meu irmão Francisco, mais velho. Que ela saía para
para passear e levava o Francisco, que era o primeiro filho que ela tinha. E ela sempre contava essa história de passear com o Francisco. Eu sempre perguntava um detalhe, quem era o vizinho e tal, e gravava as histórias da mamãe. Olha que oportunidade que nós temos. Muito bem. Falamos sobre o capítulo, mas aí eu pesquisei em várias bibliografias da doutrina espírita, e nós todos temos uma oportunidade de sair daqui hoje com uma lição de casa. O professor gosta sempre de lição de casa, nos alunos que não gostam, mas o senhor gosta de lição de casa. Pois é, nós colecionamos várias alternativas para melhorar a nossa vida em família. A primeira recomendação é paciência. Paciência primeiro conosco, com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente deseja um objetivo, mas quer para ontem. Então nós temos que ter paciência. Às vezes a gente deseja um emprego, mas não tem paciência de estudar para ser aprovado naquele concurso. Às vezes a gente deseja que o filho reaja às nossas orientações imediatamente, mas nós temos que ter paciência para que o filho, com o passar do tempo, possa verificar que aquela é uma alternativa para a sua vida. E muitas vezes respeitar, se o filho já tem mais de 18 anos, tem que respeitar a decisão dele. Que os pais muitas vezes ficam naquela ânsia, naquela ansiedade, porque o filho não segue os conselhos dos pais, mas se ele já tem 18 anos, a decisão é dele. Não podemos intervir na vida dos nossos filhos. Então, mamãe já dizia, meu filho, paciência é tudo na vida. A mamãe sempre me disse isso, meu filho, paciência é tudo na vida. Então, essa é uma recomendação para a gente viver bem em família. Paciência conosco e paciência com as pessoas com quem convivemos. O segundo ponto da pesquisa é a capacidade de perdoar. Perdoar aquelas coisas que nós ouvimos e que achamos uma grande indelicadeza. Mas muitas vezes nós também respondemos de forma inadequada às outras pessoas. E nós desejamos o quê? Que aquelas pessoas sejam complacentes, que elas nos deem uma segunda chance. Ninguém gosta de, por uma resposta que não foi bem dada, a pessoa nos abandone, um amigo não nos procure mais, não nos telefone mais. Foi um momento, o que a gente espera? Que aquela pessoa releve, nos dê uma segunda chance. Então, na família é a mesma coisa. Precisamos perdoar as indelicadezas do marido, da mulher. Às vezes uma resposta inadequada do pai ou da mãe, porque eles estão ali congestionados com determinadas preocupações e perdem a paciência e nos dizem coisas às vezes que a gente não espera. Eu vou pular o terceiro ponto. A gente vai falar mais para frente, é o sacrifício. Esse a gente deixa para o final. O próximo ponto é evitar o julgamento, mas não só dentro de casa. Julgar o filho, julgar a mulher, julgar o marido. Muitas vezes nós julgamos o filho, achamos, nossa, mas que... Imagine só uma palavra como essa, você não presta para nada, dita para um filho. Você não presta para nada. Imagine, é uma cicatriz, mesmo que a gente peça, oh, meu filho, me desculpe, eu falei no momento que não estava bem. A desculpa não tira aquela mancha que fica gravada na mente do filho. Julgamento. Imaginar uma esposa dizendo para o marido, você não presta para nada. A marca que fica na pessoa, indelevelmente. Então, evitar os julgamentos, olhar as qualidades das pessoas com quem convivemos e realçar, porque muitas vezes o quarto do filho está mais organizado do que o nosso, e a gente fica exigindo do filho que tenha um grande desempenho na escola, que seja o melhor aluno da turma, mas ele é mais organizado do que eu. Então vamos elogiar, olha meu filho, o seu quarto está muito organizado, eu vou te dar aqui um presente para você arrumar o meu escritório. Falei isso para minha filha semana passada, que ela é toda organizadinha, disse, arruma meu escritório que eu te dou um presente. O quinto ponto é o cultivo do diálogo. O diálogo, em qualquer momento, é sempre saudável, mas aí alguém levanta a mão, meus alunos são perguntadores, assim, mas professor, diálogo como? Imagine o senhor que a pessoa fala uma coisa que está inadequada. Como é que o senhor quer que tenha diálogo dessa forma? Pois é, vamos deixar a pessoa acalmar, num outro momento a gente vai buscar o diálogo para poder buscar o entendimento. O outro ponto, exercitar o silêncio. Quando? Quando a pessoa nos fala coisas que nós não gostamos. Silêncio para um outro momento entrar no diálogo. Imaginem só, naquele momento que a pessoa nos diz alguma coisa, a gente fala outra coisa que agride a pessoa, é como se nós estivéssemos jogando combustível num incêndio. Quem é que faz isso?
diante do incêndio, jogar gasolina, por exemplo. Não é lógico, ninguém faria isso. Primeiro nós damos conta de abafar aquele fogo, para depois ver a causa e outras questões. Mas a gente não aplica muitas vezes na nossa vida, no dia a dia. E recebemos uma reclamação e imediatamente respondemos. Muitas vezes não é a melhor oportunidade. Talvez num outro momento o diálogo seria mais oportuno. E por último, o sacrifício. Muitas vezes, sob o prisma materialista, imaginamos que a nossa vida em família só se faz de sacrifícios, quando, na verdade, são oportunidades. As decisões que nós tomamos dentro da família, sorrindo para as pessoas, buscando elogiá-las, buscando resolver os problemas em conjunto com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, conversar com os filhos, o porquê que ele não está recebendo aquele presente que ele tanto deseja, esclarecendo a ele as dificuldades do orçamento familiar. Então, nós encerramos esse nosso encontro com uma referência que nós encontramos no final do capítulo, que diz assim: nós temos que usar a nossa inteligência a nosso favor, em favor daqueles com quem nós convivemos, porque a felicidade dessas pessoas constrói a nossa própria felicidade. Então, evitar os aborrecimentos, evitar as discussões, será melhor para nós mesmos, evitaremos os sentimentos negativos, como raiva. E esses sentimentos afetam todos os nossos órgãos, afetam o coração, os pulmões. Há um efeito imediato no nosso organismo. Quando evitamos essas situações de constrangimento, estamos trazendo equilíbrio para nós próprios. Porque o descontrole, em qualquer momento, faz muito mal para a nossa família, para nosso próprio organismo e para as pessoas com quem convivemos. Então, mudando pequenas coisas em nossa vida, respeitando o direito do outro, elogiando as qualidades das pessoas com quem convivemos, iniciamos a construir um relacionamento muito melhor dentro da família, onde as dificuldades serão superadas, porque a nossa vida, como disse Maria Alice, vai significar sempre uma vida de flores, porque estaremos convivendo com as qualidades das pessoas com quem convivemos na nossa família, no trabalho voluntário, como estamos aqui agora, enfim, em todos os nossos relacionamentos.